Não é excesso de peso, não é sedentarismo e pode ser bastante dolorosa. É uma doença e tem nome. Lipedema, a doença que afeta 1 milhão de mulheres em Portugal e milhares de pessoas em todo o mundo. Mas de que se trata esta doença na realidade? O lipedema, que afeta cerca de 1 milhão de mulheres em Portugal e cerca de 20% da população mundial feminina, é frequentemente confundida com obesidade, retenção de líquidos ou linfedema e, por essa razão, também é conhecida como doença das pernas gordas. Mas esta doença crónica é uma condição que afeta quase exclusivamente mulheres e trata-se de uma acumulação anormal de gordura, geralmente nas pernas e por vezes nos braços, que causa dor, inchaço e sensibilidade ao toque. Mas, ao contrário da obesidade, o lipedema não está diretamente ligado ao excesso de peso e não responde de forma tão direta a dietas ou exercício físico. De acordo com Sérgio Martins Silva, especialista em angiologia e cirurgia vascular, estima-se que cerca de 11% das mulheres em todo o mundo sofram de lipedema e a maioria sem diagnóstico. Apesar da elevada prevalência, os especialistas alertam que a doença é frequentemente subdiagnosticada e confundida com outras condições, o que pode comprometer o acesso ao tratamento adequado e agravar o sofrimento dos pacientes. Os principais sintomas incluem sobretudo a acumulação de gordura desproporcional nas pernas, tornozelos, ancas e por vezes nos braços, o que provoca dor constante ao toque, sensação de peso, hematomas frequentes e dificuldade em perder gordura localizada, mesmo com um estilo de vida saudável. Com o tempo, esta doença pode até chegar a limitar a mobilidade e a afetar seriamente a autoestima e a saúde mental. Além dos sintomas já referidos, em declarações ao Jornal Sábado, o fundador do Instituto Português do Lipedema adianta que as investigações em curso pretendem também identificar alterações ginecológicas da tiroide, intestinais e deficiência de ferro nos pacientes. Mas, segundo o especialista, a grande solução passa, sem dúvida, pela formação dos médicos. Embora a causa exata ainda não seja completamente conhecida, acredita-se que mais de 80% dos casos possam estar relacionados com alterações genéticas, metabólicas, hormonais ou inflamatórias que podem ser desencadeadas com maior incidência na puberdade. O diagnóstico ainda é clínico e depende da observação cuidadosa de um profissional experiente, uma vez que não existe um teste laboratorial específico. No entanto, apesar de não ter cura, o lipedema pode ser controlado. Os tratamentos passam por fisioterapia, drenagem linfática, uso de meias de compressão e acompanhamento nutricional especializado. E em casos mais avançados, a cirurgia pode ser mesmo recomendada para conseguir uma extração da gordura excessiva. Daí a importância de um diagnóstico precoce. De acordo com os especialistas, o diagnóstico precoce é essencial para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e evitar a progressão da doença. Tanto as campanhas de sensibilização como de formação médica são urgentes para que mais mulheres e homens possam identificar os sinais e receber o tratamento adequado. O desconhecimento da sociedade e muitas vezes o da própria comunidade médica acentua ainda mais esta falta de diagnóstico e aumenta o sofrimento. E por isso mesmo, o fundador do Instituto Português do Lipedema defende que o primeiro passo é sempre o reconhecimento clínico adequado e uma abordagem integrativa e humanizada. O lipedema existe, é real e precisa de ser levado a sério por parte da população e de toda a comunidade médica.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa Debate Público. Nós estamos em direto aqui pela Unifé TV, o canal da família, através das operadoras Mel 185, a Nós 187, a Vodafone 211 e também pelas aplicações. Nós estamos para todo mundo agora através da aplicação da Unifé TV. Você pode, inclusive, fazer o download desta aplicação, @UniféTVPT, e você pode compartilhar com seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas que são interessadas em assuntos de utilidade pública. Hoje nós vamos falar de saúde. Nós vamos falar hoje sobre esse tema que eu creio que ainda seja um pouco desconhecido para muitas pessoas, que é justamente essa questão, né, das pessoas pensarem a respeito da gordura, da obesidade, né, que muitas pessoas enfrentam. Essa matéria-tema que nós assistimos falando sobre lipedema, você sabe o que é isso? Você tem noção do que se trata? Essa doença é a mesma coisa, na sua opinião, da obesidade, da gordura localizada? Nós vamos saber tudo sobre esse assunto, sobre esta doença, hoje aqui no programa Debate Público. Nós temos convidados, nós temos doutores, nós temos especialistas na área que vão falar muito sobre esse assunto. Você talvez tenha sofrido, você tem tido sintomas, você já fez alguns tratamentos e você não tem tido resultados, porque talvez você não saiba realmente contra o que você esteja a lutar. A partir de agora, então, você pode participar conosco. Nós também temos aí à sua inteira disposição as nossas redes sociais. Na Unifé TV você pode participar no Facebook, como também no Instagram. Nós temos os nossos stories. Eu quero já colocar a primeira questão para todos que estão em casa. Você que acompanha o programa agora, você pode entrar lá rapidamente, deixar a sua opinião. Lipedema, sabe do que se trata? Sim, já ouvi falar muito, sei apenas algumas coisas, nunca ouvi falar nada. Temos a segunda questão: conhece alguém que sofra desta doença? Se você conhece, coloca por favor. Conhece muitas pessoas, não conhece ninguém, você talvez conheça, mas não saiba. Temos a terceira questão: você tem ideia de que afeta mais esta patologia? Se são os homens, se são as mulheres, as crianças ou os idosos, você tem noção disso? Já deixa o seu ponto de vista também. Quais podem ser os sintomas do lipedema? Dor e inchaço nas pernas, febre, perda de apetite, ou você não faz nenhuma ideia? E a quarta e última questão é aberta: o que devia ser feito para que as pessoas soubessem mais sobre esta patologia? Você pode agora mesmo entrar nas nossas redes sociais e deixar lá a sua opinião. Será um prazer imenso no final do programa realizarmos aqui uma sondagem e saber a opinião das pessoas sobre esse tema. O tema de hoje, para todos que querem, para todos que estão interessados interessados em relação à sua saúde, né? Vamos falar com a doutora Roberta. A doutora Roberta está conosco. Ela é endocrinologista. Seja bem-vinda, boa noite, tudo bem? Obrigada, boa noite, tudo jóia. Então a senhora trata a respeito de doenças hormonais ligadas ao metabolismo. Explica aí a sua função. Eu queria também já deixar uma pergunta: o que é o lipedema e quais são os principais sintomas dessa doença? Sim, bem, eu sou endocrinologista, né? Então eu trato justamente das disfunções hormonais, também da parte do metabolismo, então do ganho de peso, e eu sou portadora de lipedema também. Então é um assunto que muito me interessa, assim, desde que eu comecei, né, a ver pela primeira vez. E eu costumo dizer que o lipedema, em termos de medicina, é um bebê,
porque apesar dele ter sido descrito a primeira vez em 1940, ele só foi reconhecido como doença pelo OMS em 2020. E se a gente pensa isso em termos de medicina, é muito recente. E acho que é por conta disso também que a gente vê que muitos médicos ainda não sabem, né, sobre o lipedema, e inclusive muitas vezes falam que não existe, e que isso é uma doença da moda e que, enfim, que dificulta muito das pessoas, das mulheres, terem acesso, né, ao tratamento. E bem, o lipedema é um acúmulo desproporcional de gordura na região dos membros em relação ao tronco. Então, a gente tem um acúmulo maior na região das pernas, das nádegas, muitas vezes dos braços, e pode ou não ser associado à obesidade. Mas além desse acúmulo desproporcional, a gente tem também muitos sintomas, que vão variar, assim, completamente entre uma mulher e outra. Então, tem aquelas que têm muita dor, que tem uma sensação de peso nas pernas muito importante, pode ter alterações de sensibilidade, pode sentir a perna mais quente, mais fria, ter prurido, né, coceira na perna. Então, a gente pode ter muitos sintomas associados e, quando não tratado, com a evolução do quadro, a gente pode ter até alterações ortopédicas, a gente pode ter alterações vasculares importantes, então a gente pode ter aí algumas complicações. Agora, doutora, a origem, né, desta doença está ligada ao quê? A genética? É algum trauma que a pessoa sofre? Está ligado ao emocional? Como é que é o diagnóstico mais preciso da doença? Então, o lipedema, por ser novo, né, a gente tem poucas certezas. Eu falo que a gente já tem alguns estudos, né, mas ainda faltam mais estudos para que a gente tenha certezas da origem exatamente. Mas o que a gente sabe é que tem sim um fundo genético, a grande maioria dos casos tem uma genética. É muito comum que a gente veja essas mulheres referirem como um padrão de corpo familiar. Então, as mulheres da minha família têm uma cintura fina com um quadril mais largo. É muito comum a gente ter esse tipo de relato. Então, tem sim um fator genético aí bem importante e um fator hormonal muito importante também associado. Então, normalmente, a gente vê o lipedema surgir ou piorar nas fases onde a gente tem flutuações hormonais. Então, na época da puberdade, onde tem lá a primeira menstruação, às vezes quando a adolescente ou a adulta jovem começa a utilizar anticoncepcionais, né, contraceptivos hormonais, quando engravida, aquelas que fazem tratamentos de fertilidade para engravidar, na época da menopausa. Então, todas as épocas da vida da mulher, onde tem uma flutuação um pouco maior da parte hormonal, normalmente é onde ou o lipedema vai surgir, ou onde vai ter algum tipo de evolução e ele pode se agravar. Então, certamente, existe aí uma relação genética e um agravamento aí pelas condições hormonais. E, além disso, é muito importante o nosso estilo de vida. Então, de acordo com o estilo de vida da mulher, isso pode ir evoluindo mais, não ou menos. Então, quando se ganha peso, tende a piorar, dependendo dos alimentos que come, enfim, da atividade ou da falta de atividade física. Então, os fatores ali do estilo de vida vão ter um impacto também muito grande para a evolução ou não do quadro. A senhora mencionou que é ainda uma descoberta recente, né? Por isso a medicina tem algumas dificuldades então acreditamos que é por conta disso que não é um assunto tão abordado. A medicina ainda tem algumas dificuldades em relação a isso? Então, justamente por ser novo, né? Uhum. Quando a gente pensa, por exemplo, no Código Internacional de Doenças, aquele númerozinho, uma letra e os números, né, que a gente geralmente identifica as doenças, ela entrou só no último CID, que é no CID-11, né? Uhum. Aqui no Brasil a gente nem está utilizando ele ainda, ele começará a usar no ano que vem, não sei aí em Portugal como tá. Mas assim, é uma coisa em termos de medicina muito nova. Se a gente pensar que tem menos de 5 anos, nenhum médico que está atuando, por exemplo, estudou isso na faculdade, né? Então, isso começou a ser falado muito mais agora. Então, eu acho que isso é um dos fatores. E outro é que para o diagnóstico, a gente não tem nenhum exame específico, a gente não tem nada que
que já seja estabelecido como um critério que não seja clínico. Então, a gente precisa de alguém que entenda do assunto para poder fazer o diagnóstico. E como são poucas as pessoas que entendem do assunto, o diagnóstico muitas vezes não é feito. E não é infrequente que essas mulheres passem por diversos médicos até chegar em alguém que fale, não, que você tem lipedema. E ela já foi, assim, a inúmeros médicos anteriormente e não teve nenhum tipo de resultado, o que causa uma frustração muito grande. Porque tem uma frase que eu costumo dizer que é toda mulher que tem lipedema, ela sabe que ela tem lipedema, ela só não sabe o nome. Mas ela sabe que tem algo errado com ela, porque são muitas coisas que ela sente e que não tem justificativa. Ela tenta todos os tratamentos que as amigas tentam, as amigas têm resultado e ela não. Ela tenta fazer dieta, as amigas têm resultado e ela não. E aí, de repente, ela ganha um nome para uma coisa que ela já sabia que ela tinha. Né? Então, mas é muito frustrante porque ela vai no médico e ele fala que aquilo ali não é nada, que aquilo ali é porque ela não faz dieta, que aquilo ali é porque ela não tentou o suficiente. Então, isso aumenta muito a frustração. E é uma coisa que eu sempre falo que eu acho que a gente precisa falar sobre isso nas redes sociais, a gente precisa falar sobre isso na mídia tradicional, porque as pessoas precisam ter conhecimento. A partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente pode ter uma postura diferente, um tratamento diferente e conseguir, de fato, ter resultado. A doutora mencionou há pouco que é portadora da patologia, é isso mesmo que eu entendi? Uma outra pergunta, antes de nós irmos para as ruas aqui de Lisboa, algumas pessoas foram entrevistadas sobre essa questão. Existe uma idade, né, acentuada para que essa doença seja desenvolvida, ou é de pessoa para pessoa? No caso da senhora, quando é que a senhora detectou que tinha algo errado? Sim. Consigo. Então, não existe uma idade exata, né? Como eu falei, a maioria das mulheres vai ter nesses períodos de mudanças hormonais. Okay. É bem comum que seja logo ali na época da puberdade, mas geralmente ela só percebe quando ela olha para trás. E ela fala, naquela época eu já tinha o corpo assim, naquela época eu já percebia determinado sintoma. E a média do diagnóstico é aos 44 anos. Embora na maioria das mulheres comece antes. Então o diagnóstico ainda é muito tardio, tá? Eu, olhando para trás, eu percebo que desde a adolescência eu tenho muito esse padrão da cintura fina e das pernas mais grossas, do quadril mais largo, e na época da faculdade foi onde eu percebi uma piora um pouco maior. Aí eu acho que a gente dorme um pouco pior, né? Dorme menos, acaba comendo um pouco de qualidade pior, eu fazia um pouco menos de atividade física. Então eu acho que piorou um pouco ali na época da faculdade. Ok. Doutora, eu já volto com a senhora. Nós vamos agora às ruas, então, para saber a opinião das pessoas. Você pode ligar 210-346-091, 218-368-008. Inclusive, se você tem perguntas, eu acredito que a doutora terá um imenso prazer em responder. Você que tem uma dúvida, você que carrega essa patologia ou esses sintomas, de repente você não tinha ideia do que era o lipedema, mas agora já esclareceu muita coisa para si, você quer ajuda, você quer esclarecer dúvidas, você quer saber como agir em relação a isso, ligue agora. Nós estamos em direto, 23 horas, 21 minutos. Vamos então às ruas de Lisboa e já retornamos. A senhora já ouviu falar sobre a doença lipedema? Não, nem sei o que é. Não. Basicamente é uma doença crónica que afeta sobretudo mulheres. É parecido com celulite, mas é uma gordura que se ganha normalmente nas pernas. Nunca ouviu falar sobre isto? Não. Não. Nada? Nem conhece pessoas? Não. Tenho celulite, sei o que é celulite, mas nunca tinha ouvido falar do lipedema. Nada, nunca tinha ouvido falar. Assim, à primeira impressão, o que é que lhe parece? Poderia ser alguma coisa a ver com a pele, se calhar, não tenho a certeza. Não tenho conhecimento, não. O que é que lhe diz, assim, logo à primeira impressão, ao ouvir, o que é que lhe diz? Na pele, é o que me dá a ideia, talvez mais na pele, problema de pele. Mas não faz qualquer ideia do que seja? Não faço. Muito pouco. Sei que é uma doença que parece uma gordura localizada, né, nas pernas, mas conheço muito pouco. Acha que há muitas pessoas que têm conhecimento desta doença ou ainda falta muita informação sobre ela? Se calhar faltará um pouco de informação.
Sim, 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 sim. Acha que devia ser mais falada? Sim, muito mais, acho que sim, devia ser. Ser mais abordada, sim. Não se ouve muito falar sobre Não. isto? E o que se ouve é das clínicas famosas e essas coisas todas. É como eu digo, quando se vai aos hospitais públicos, ou seja militar, é só isto. Deveria, porque é uma doença que pode ser, como disse, pode ser confundida com obesidade e às vezes não é boa, porque dá mau nome às mulheres que nem têm culpa. Sendo uma doença, podem levar para o mau lado. Até os médicos podem ter essa confusão, se calhar podem nem conhecer essa doença. Tenho várias amigas e nunca ninguém me falou nessa doença, sinceramente. E pronto, até eu conheço bastantes pessoas e convivo bastante com amigas e ninguém me falou ainda nessa doença. É um assunto pouco falado. Exatamente, precisamente. Sim, com certeza, deveria, que é grave, né? Mas não entendo o que é, nunca me explicaram. Mas tem conhecimento que é esse acumular de gordura e que afeta sobretudo mulheres. Isso, que afeta mais mulheres. Já viu assim pessoas com as pernas muito inchadas? Já e conheço quem as tem. Sim, mas que diz que é retenção de líquidos, que não é isso. Sim. Nunca lhe falaram em lipedema? Não, e eu vou com essa pessoa ao médico, por norma, e nunca lhe falaram. Não. Porque é, no fundo, a gordura acumulada. Sim, é o meu caso. Eu tomo, inclusive, a Lasix para fazer, vamos assim chamar, a drenagem. Por causa da retenção de líquidos. Mas nunca foi ao médico tentar perceber se seria algo mais? Não. Aliás, sou seguida no hospital militar e nunca lhe falaram em lipedema? Não. A minha mãe é um bom exemplo. Mas a sua mãe não tem lipedema? Não, acredito que não. Não, pessoalmente não. Já vi vários casos, mas não conheço pessoalmente. Mas já viu, por exemplo, pessoas com as pernas inchadas, com gordura? Sim, já vi. Várias pessoas, mulheres. E acha que essas pessoas não sabem que sofrem, por exemplo, dessa doença? Não sabem. Acha que é sobrepeso, algo, mas não sabem, não conhecem. Sim, isso já vi, pelo menos muito inchadas, até tenho pessoas conhecidas, amigas, que têm as pernas muito inchadas. Gordura, varizes, é unicamente o que eu tenho visto, agora outras coisas não vi mais. Tá aí a opinião das pessoas, a maioria realmente não tem ideia, não sabe do que se trata e por isso estamos aqui abordando esse tema hoje, o lipedema, que tem afetado aí, como nós acompanhamos na matéria, mais de 1 milhão de mulheres só em Portugal. Você pode ligar agora, participar do nosso programa, nós temos convidados muito especiais no programa de hoje, falamos há pouco com a doutora Roberta e agora vamos falar com a Cláudia Bellini, que é nutricionista de lipedema. Boa noite, seja bem-vinda, Cláudia. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom poder falar sobre lipedema, né? Seja bem-vinda. Agora, vamos lá, alimentação tem um papel importante no tratamento da doença? Existe alguma dieta específica recomendada para os pacientes? Queria que você falasse um pouquinho aí sobre essas duas questões. Vou começar também falando que eu sou portadora de lipedema e foi a partir do meu próprio diagnóstico, né, lá em 2019, que eu comecei a estudar sobre lipedema e a gente tinha muito poucas informações. E eu, como nutricionista, falava, poxa, eu não consigo cuidar nem de mim, né? Não consigo melhorar o aspecto das minhas pernas. Sempre fui uma pessoa muito magra, mas as pernas eram de outra pessoa, então é como se eu tivesse 2 corpos. E hoje eu consigo entender que todo o meu estilo de vida e toda uma alimentação que eu sempre trouxe, né, de hábitos meus, me ajudaram a controlar muito o lipedema. Então, a alimentação, eu acredito realmente que é um pilar central do tratamento do lipedema e da qualidade de vida da mulher. Sempre associado a hábitos saudáveis como atividade física, qualidade de sono, mas a alimentação ela realmente tem um papel fundamental para o controle da inflamação e qualidade de vida. Muitas pessoas têm lhe procurado com esses sintomas ou já com um diagnóstico preciso?
Sim, hoje 99% das mulheres que eu atendo em consultório, eu faço bastante consulta online também, são mulheres com queixas de lipedema. Algumas têm um autodiagnóstico, conseguem perceber as características, daí eu sempre faço um encaminhamento médico, né? Encaminho para o médico, trabalho toda a parte nutricional, e algumas já vêm por indicação médica mesmo, para uma avaliação nutricional, para o tratamento. E você é uma testemunha disso, que se a pessoa ela tem a doença, se ela seguir, né, uma dieta balanceada, uma alimentação, melhor dizendo, balanceada, pode ajudar e muito. Nos tratamentos convencionais, eu não sei se as pessoas que chegam até você já chegam dizendo que fizeram determinados tratamentos, não houve resultado. Acontece isso também? Sim. Acontece bastante, e as mulheres, eu falo que todas já fizeram inúmeras dietas, né? E por que de repente descobrindo um nome, que é o lipedema, isso mudaria alguma coisa em melhorar ou não? O que se tem hoje é que uma alimentação bem equilibrada, bem saudável, com aquele resgate mesmo dos alimentos íntegros, naturais, coloridos, minimamente processados, isso ajuda muito na saúde da mulher, né? E o lipedema está dentro da saúde da mulher. Então a gente não pode esquecer que a alimentação é para aquela mulher, é bem individualizada, mas a gente tem todas as questões do lipedema que ainda não são tão esclarecidas, mas que a gente consegue, estudando a nutrição, direcionar uma alimentação bem equilibrada para aquela mulher que está no consultório. Né? A senhora fala Sim, pode completar, por favor. Não, pode perguntar, sim. Não tem problema. Quando a senhora fala de uma alimentação, né, mais balanceada, existe alimentos específicos que a senhora conseguiria mencionar agora que possa ajudar as pessoas? Eu acredito que tudo que a natureza nos fornece não teria, a princípio, uma contraindicação. Muito pelo contrário. Né? Eu gosto sempre de dar um exemplo em relação à mandioca e à tapioca. A tapioca é a goma da mandioca, ela é processada. A mandioca, ela é o alimento íntegro. Sim. Não tem só carboidrato. A mandioca, ela tem carboidrato, tem proteína, tem minerais, tem fibra. Então, é o alimento estruturado. Então, é nessa linha que eu costumo trabalhar mesmo em relação à nutrição. Então, são os alimentos coloridos, as frutas, os cereais, as sementes. Então, a gente tem que ter um controle, sim, de quantidade, de proporção entre eles, porque o ganho de peso não é interessante para a mulher que tem lipedema. E, ao mesmo tempo, trabalhar toda a parte gastrointestinal. Então, desde a mastigação, a digestão, toda a questão de intestino, então, de microbiota intestinal. Tudo que o ser humano tem dificuldade, né? Exatamente. Eu acho que a gente precisa resgatar hábitos, né? Hoje, com a correria, com esse mundo tão imediatista que nós vivemos, né? Tudo é muito rápido, tudo tem que ser muito rápido, muito instantâneo. Então, as pessoas comem muito industrializados, muitos fast food, não há essa questão de ingerir água, não há a questão da prática de um exercício físico. Tudo isso vai contribuir para uma doença, por exemplo, a lipedema. Sim, porque eu brinco sempre que o lipedema é aquilo que a gente consegue ver, é a pontinha do iceberg. Então, até aquela gordura começar a aumentar e as características do lipedema mudarem e a mulher, consequentemente, ganha peso ao longo da vida, né? Com essa evolução do lipedema, muita coisa já aconteceu. Sim. Então, por isso que é importante você entender quais são os hábitos dessa mulher, o que ela traz em relação à alimentação, né? Porque isso sim pode ajudar muito a segurar um pouquinho a evolução da patologia, né? Então, os alimentos ultraprocessados,
por exemplo, tudo que tem em prateleira do mercado, né? Tudo que é industrializado já perdeu a essência natural, né? Sim. Essa é a verdade. Exatamente. Hoje a indústria, a indústria alimentícia coloca muitas coisas dentro daquele produto, né? E isso faz com que o produto alimentício seja muito diferente de um alimento. E o que o nosso organismo precisa para a nutrição é o alimento, né? Cláudia, daqui a pouquinho eu volto com mais perguntas, tá bem? Nós vamos também falar com a Gene Silva, já pode preparar imagens da Gene da Silva, né? Terapeuta e também, pode subir o TP, por favor, produção? Ela é terapeuta de lipedema, é isso mesmo. Nós estamos tratando desse assunto hoje e você que se identifica, você que tem sintomas, né? Pernas grossas, conforme a Cláudia mencionou, como também a doutora Roberta. A Cláudia chegou a mencionar que vivia como se ela vivesse em 2 corpos diferentes. Enquanto eu falo, pode deixar imagens, por favor, ao lado da matéria para nós explicarmos um pouco, explanarmos aqui um pouco a questão desse tema, até termos imagem da Gene. Você que diz assim, realmente eu tenho esses sintomas, eu carrego também essa patologia diante do que foi falado aí no programa. Como é que eu posso receber ajuda? Como é que eu posso tratar, né, dessa patologia? Você pode entrar em contato, você pode ligar, você pode participar do programa. Nós estamos em direto aqui no Debate Público tratando do lipedema, essa doença que é um acúmulo de gordura em determinadas regiões do corpo que nada tem a ver com obesidade. Já temos imagem da Gene? Por favor, boa noite, seja bem-vinda. Muito boa noite. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, Gene. Agora, fala um pouquinho aí sobre... Nós já abordamos aqui alguns pontos, né? Mas você, como terapeuta do lipedema, queria que você falasse um pouquinho sobre essa função. O que é essa função? Sim, efetivamente, e mais aqui em Portugal, onde ainda estamos a começar a iniciar em falar do lipedema. O meu início no tratamento do lipedema foi há 3 anos, quando uma pessoa chegou a mim totalmente descompensada, porque não estava a compreender a situação do que estava a acontecer com as pernas dela, e eu me propus, não é, em estudar mais a fundo esta situação, porque de facto aqui em Portugal ainda não é reconhecida nem pelo Sistema Nacional de Saúde e nem sequer também pela parte dos seguros, onde as pessoas depois vão fazer para saber se pode ser considerado como parte de um seguro de saúde e é considerado como obesidade. Então, o papel aqui fundamental do terapeuta ou do fisioterapeuta é então ajudar a diminuir a inflamação que causa essa gordura, e quando nós conseguimos diminuir a inflamação, vamos conseguir também aliviar a dor que tem essa pessoa que tem lipedema, porque é isso normalmente que causa esta gordura. Esta inflamação causa muita dor e por vezes as pessoas custa-lhe caminhar, não tem uma vida diária normal, porque aquele peso está centrado especificamente nas pernas. Ok, e aí quando você então atende, né, as pessoas, tem tipos de terapias específicas, diferenciadas? Fala um pouquinho também sobre essa questão que as pessoas elas procuram, penso eu, um terapeuta de lipedema para aliviar as dores, né? Exatamente, e é o que estávamos a falar há pouco. Muitas pessoas já fizeram tantos tratamentos de estética para tentar compreender a situação delas, porque normalmente esta gordura também se localiza na zona dos tornozelos, e é isso que causa mais desconforto e a nível psicológico a mulher que tem lipedema, porque ela não consegue perceber por que as pernas são grossas nessa zona, e elas tentam fazer qualquer tratamento de estética para conseguir diminuir esta gordura sem resultados. Portanto, sim há uma técnica, é assim, no meu caso, cada lipedema é um mundo. Portanto,
cada paciente é diferente, tem que ser personalizado e dependendo da situação em que esteja essa inflamação. Portanto, e até com a mesma paciente, de sessão em sessão, eu tenho que trabalhar com a minha intuição de como está essa paciente nesse momento. Porque por vezes pode que essa pessoa já tenha 3, 4 sessões de drenagem linfática especializada para o lipedema, porque não pode ser uma drenagem linfática que cause dor. Outro tipo de terapias, como a fototerapia, que é uma luz terapêutica que vai ajudar aqui na inflamação dessa gordura, entre outros procedimentos que nós fazemos numa sessão. Mas tudo depende em como esteja nessa sessão especificamente, porque por vezes, e lá está, como disse a doutora Cláudia, se essa paciente, um fim de semana, ela teve aqui um descontrole alimentar, ela vai ter aqui uma inflamação. Portanto, eu não posso trabalhar de forma automática, de sessão em sessão, tudo por igual. Portanto, eu tenho que estudar como é que está essa paciente nessa sessão para saber que tipo de procedimentos vamos aplicar. Cada caso é um caso, né? Agora, em relação ao acompanhamento terapêutico, é a longo prazo? Existe cura? Ou tem que ser realmente algo que a pessoa conviva, controle e seja acompanhada? Como é que... Sim, lipedema não tem cura. E é o que eu sempre falo com as minhas pacientes, isto são células inflamatórias e as células estão dentro de nós, estão espalhadas em todo o nosso corpo, só que elas disparam mais nas pernas, nos braços, mas de facto também pode acontecer em outras áreas do corpo. E o que acontece? Lipedema não tem cura, mas até agora a única solução para poder retirar estas células doentes é através de uma lipoaspiração. Mas não é o definitivo, lá está. Porque se a paciente não tiver hábitos diários de por vida, a lipoaspiração não vai solucionar o problema. E o que pode acontecer é que a lipoaspiração só vai estar num momento, numa temporada, mas depois o que pode acontecer é que essa dor localizada em que foi retirada através da lipoaspiração, as células doentes, elas podem ativar-se em outra zona do corpo e a dor vai intensificar-se então nessa zona. Portanto, lipedema não tem cura e é como disse, há uma frase que diz: nasces com lipedema e toda a tua vida vais ter lipedema, porque temos que compreender que ela é genética. Portanto, ela está no ADN e não há forma. Ok. Foi uma das perguntas que eu fiz à doutora no início do programa. Gênio, daqui a pouquinho eu volto consigo. Nós vamos agora às ruas do Porto. As pessoas de Lisboa já falaram, agora vamos saber nas ruas do Porto o que as pessoas elas têm a dizer sobre o lipedema e já voltamos. Lipedema, o que é que já ouviu falar sobre esta doença? Não ouvi falar nada porque eu não sei o que é. Estou a ouvir agora. Já ouvi falar, bastante. Lipedema, assim, aquelas pernas inchadas, né? Os buraquinhos, tipo, a gente pensa que está com celulite. Há muito pouca coisa a respeito, mas eu vejo bastante falar. Né? Algumas pessoas que nem sabem que tem e essa doença, pronto. Não sabe absolutamente nada sobre ela? Não sei. Sabia que esta doença afeta 1 milhão de mulheres em Portugal e 20% da população mundial feminina? Não sabia. Não. Mas é algo que nos deve preocupar a todos. As pessoas, eu acho que as pessoas magras, né, tipo, e sempre são mais preocupadas com a saúde. Assim, no Brasil a gente é mais desleixado assim nessa questão. Eu acho que as pessoas não sabiam que era assim tanto. Não, essa quantidade de estatística aí não sabia mesmo, não. Mas é algo bastante preocupante, não é verdade? Com certeza. E realmente deveria ser bem divulgado até para a gente saber se a gente tem, às vezes a gente nem sabe, né? Não, tanto que não sabia sequer o que era lipedema, né? Mas é algo que nos deve preocupar a todos, porque é um número bastante grande. Exatamente, sim. E quanto mais informarem, melhor é. Melhor as pessoas ficam esclarecidas da situação. E o que é que, na sua opinião, devia ser feito para esta doença ser mais divulgada?
Eu acho que é falar mais a respeito, mais claramente, tipo, falar mais num linguajar que as pessoas entendam, né? Porque às vezes falam palavras mais complicadas, as pessoas ficam até sem perceber, né, o que estão dizendo. Eu acho que quanto mais simples, né, fica mais fácil das pessoas, até as pessoas mais velhas, né, e entender o que é a doença. Acredito que a divulgação, né, sempre está falando a respeito e pronto, eu acho que a divulgação é tudo, né? Falar bastante. Olha, eu moro em São João da Talha e hoje de manhã, quando ia para as aulas de inglês, para a Universidade Sénior, estavam a fazer um rastreio dos ouvidos. É fazer exatamente a mesma coisa para esse tipo de doenças também. Ou seja, divulgar cada vez mais. Dar mais, exato. O que é que sabe sobre ela? Eu sei que é uma inflamação, né, tem várias pessoas que têm, muitas vezes nem sabem, tem vários graus, acho que 1, 2 ou 3 graus, e tem pessoas que têm até desconforto, né, e dores por conta da doença, né. Acha que esta doença também pode ser confundida com obesidade? Se calhar é natural, não é? Porque as pessoas, pronto, têm as pernas mais inchadas e muitas vezes associam a outra coisa. Associam à retenção de líquidos. Eu vou falar com a doutora Roberta Portugal, que está conosco, ela é endocrinologista, me dê imagens. Doutora, eu queria saber o seguinte, é uma curiosidade, né? Há alguma cirurgia, algum tratamento assim mais eficaz em alguns casos, né? Para as pessoas que a Jenny falou que é uma doença incurável. Eu queria saber da senhora se realmente isso é uma realidade ou existe um tratamento convencional que as pessoas podem fazer? Não, então, é uma doença que não tem cura, de fato, é uma doença crônica, né? E é uma doença que, se não tratada, pode ser progressiva, né? E evoluir para estágios mais avançados e, enfim, algumas sequelas. Então, realmente não tem cura. O que a gente tem hoje em dia, né? A gente tem o tratamento clínico, o tratamento conservador, que a gente fala, que é justamente o que nós três fazemos, né? É o que é o acompanhamento do médico, da fisioterapia, da nutricionista, da fisioterapeuta. Na verdade, o tratamento do lipedema, ele é multidisciplinar. A gente não tem como tratar sozinho, não existe um médico que trata sozinho. As pessoas muitas vezes perguntam, mas qual é o médico que vai tratar o lipedema? Eu falo, primeiro é um que gosta de estudar, né, lipedema. A segunda coisa vai depender muito do sintoma que aquela paciente tem. Então, tem algumas que vão precisar de um vascular, tem aquelas que vão fazer mais a parte do tratamento nutricional, da perda de peso, porque embora seja diferente de obesidade, elas estão com frequência muito associadas, então vão ter várias especialidades médicas que vão acompanhar e a gente precisa de muitos outros profissionais da equipe de saúde para tratar de forma adequada. Muitas vezes de um psicólogo, o impacto psicológico é gigante, devastador para algumas mulheres. Então, assim, são muitas, aquelas que não saem porque não tem roupa que ela se sinta adequadamente vestida e à vontade, bonita. Tem gente que realmente deixa de estar com as pessoas que gostam de fazer as coisas por conta do lipedema, né? Além das queixas físicas, da dor que sente, que em muitas mulheres é expressiva, assim, além disso, tem essa parte estética que para muitas também pesa. Então, é um tratamento que é multidisciplinar. Para algumas mulheres, será necessário sim um tratamento cirúrgico. Para quais mulheres? Geralmente aquelas que ou têm um volume muito grande, né, de gordura, que tem alguma deformidade, que já está tendo alguma complicação, ou até para aquelas que esteticamente não estejam muito satisfeitas e que possam fazer. A gente tem aí algumas questões. Primeiro que aqui também, como aí em Portugal, o sistema público de saúde não cobre, os planos de saúde também não cobrem, os tratamentos cirúrgicos costumam ser bastante caros, né? E tem um outro ponto que eu costumo dizer, é que o tratamento cirúrgico não é para toda mulher, o tratamento clínico inclusive para aquelas que vão operar. Então, assim, para que a gente tenha uma cirurgia com bom resultado, você já vai ter que tratar clinicamente antes e você vai ter que tratar clinicamente depois. É lógico que quando você tira ali um volume grande dessas células doentes, né, como a Jenny falou, a gente vai ter uma melhora importante ali dos sintomas, uma melhora estética, tudo. Mas se essa mulher engordar,
provavelmente ela vai aumentar as células de gordura em outro local. Então a gente vê, às vezes a paciente fez uma lipo, porque o tratamento é uma lipoaspiração, que tem uma técnica um pouco diferente, não é uma lipo comum, mas é uma lipoaspiração, que ela fez aquele tratamento e depois o lipedema surgiu no braço. Ou que ela ganhou muito peso e voltou em outra região da perna. Então, assim, a gente precisa desse acompanhamento para que a gente tenha resultados que sejam duradouros. E mesmo o tratamento clínico, embora muitas vezes não chegue ao resultado estético que aquela paciente sonha, porque muitas vezes ela tem ali um foco na perfeição, mas tem um resultado bastante importante em muitas mulheres, tanto esteticamente, quanto principalmente na qualidade de vida. Tem uma melhora importante da dor, melhora do peso, que são as queixas mais comuns, né? Dor e o peso nas pernas. Tem melhora do edema, os procedimentos de drenagem, por exemplo, nossa, melhora muito. A maioria das mulheres se sentem muito melhores, né? Assim, desse inchaço, desse peso. E assim, se a gente juntar, né, essas coisas que a gente está falando, esses aspectos todos da dieta, dos cuidados com o nosso sistema linfático de maneira geral, o resultado ele pode ser muito, muito interessante. Legal. Agora uma última pergunta, não sei se a senhora tem conhecimento, na área da medicina há novos estudos, há uma projeção de novas técnicas, porque há várias doenças, por exemplo, o cancro, né, o câncer. Há sempre estudos, há sempre cientistas buscando alternativas melhores, há outras doenças da mente, como Alzheimer. A gente vê um esforço grande da medicina relacionados a essas doenças mortais, né, digamos assim. Há esse empenho também em relação a essa nova doença, ou a senhora não tem informações sobre isso? Não, então, na verdade já tem sim alguns estudos, né, com algumas drogas, não tem nenhum tratamento que seja específico para lipedema, então a gente não tem uma droga para tratamento de lipedema, mas a gente já tem sim algumas medicações para tratamento geralmente de obesidade, existem algumas drogas que têm alguns benefícios e que estão começando a se ter estudos. Né? Eu falo que eu venho de uma especialidade que tem muitos estudos muito grandes, feitos em diversos países ao mesmo tempo, com muitos milhares de pacientes, e é muito diferente quando a gente vai para o lado do lipedema, porque os estudos ainda são muito pequenininhos, muito iniciais, né? Mas já estão começando a fazer esses estudos, e eu acho que espaços como esse, onde a gente pode conversar sobre lipedema, aumentar o conhecimento das pessoas, são extremamente importantes para que esses estudos de fato avancem. Né? Então, o que a gente sabe hoje é que não existem medicações específicas, mas existem algumas que dentro do contexto das queixas dessa mulher, então se ela tem, por exemplo, queixas vasculares, existem algumas medicações flebotônicas que podem ajudar, se tem uma obesidade associada, existem algumas medicações da obesidade que ajudam, enfim, então a gente tem algumas medicações já utilizadas nesse tratamento, mas a gente ainda precisa de mais estudos aí para terem coisas com indicação formal para o lipedema. Doutora, foi um prazer falar com a senhora. A senhora fala desde que estado aí, no Brasil? Do Espírito Santo, de Vitória, capital do Espírito Santo. Vitória, Capixaba. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço a todo o povo querido aí, de todo o Brasil, mas especialmente aí do Espírito Santo, tá bem? Eu que agradeço, boa noite. Nós vamos falar agora com a Cláudia, que também está conosco. Ela é nutricionista de lipedema. Você pode ainda correr lá no Instagram, como também no Facebook, deixar lá nos stories a sua opinião, o seu posicionamento em relação ao tema. Nós observamos aí que a maioria dos entrevistados realmente não sabia detalhadamente o que é a doença, né? Até nós estivemos apenas em Lisboa, fazendo aqui um ajuste. Os entrevistados foram apenas de Lisboa e é importante, como a doutora falou, que assuntos como esse sejam trazidos aqui em televisões abertas para que as pessoas possam ter acesso, conhecimento. Eu sei que agora eu falo com você que também carrega essa doença, tem os sintomas e você agora já sabe o que fazer para minimizar as dores, né? Minimizar esse sofrimento que você tem tido no seu corpo e também
na sua mente, porque traz problemas emocionais. Já temos imagem da Cláudia? Cláudia, quais os conselhos que você dá, que a senhora dá para as pessoas que estão acompanhando agora o programa, por exemplo, recém-diagnosticadas, agora elas sabem que são portadoras de lipedema, em relação, né, à nutrição, em relação a algumas práticas, alguns costumes que elas vão ter que adotar? Por favor. Então, sempre o que eu costumo falar, né, quando as mulheres chegam recém-diagnosticadas, normalmente elas chegam com muito medo do que vai acontecer e achar que toda alimentação vai ser muito restritiva e que o lipedema vai sempre aumentar de volume ou ganho de peso. Então eu sempre peço para ter calma no primeiro momento e refletir um pouquinho como é o seu hábito de vida. E a gente busca sempre direcionar a alimentação, essa mudança de hábitos quando necessária, ela é um processo. Então, é o acolhimento em primeiro lugar, eu acho que da equipe inteira, né, de todas as profissionais que estão aqui, né, a doutora Roberta e a Jenny, eu acho que elas deixaram isso claro também, a importância da individualidade. Mas eu acho mais importante é realmente ter um olhar, falando de alimentação, né, ter um olhar para quais são os hábitos alimentares. Então, se tem muita gordura saturada, muito açúcar, então os doces, produtos industrializados, a bebida alcoólica, o excesso de sódio na alimentação, temperos prontos. Então, eu acho que seria mesmo refletir um pouquinho sobre a sua própria alimentação, não ter medo de procurar ajuda. O nutricionista, ele não é o profissional que vai restringir toda a sua alimentação, não é isso. A gente vai buscar o equilíbrio. Né? Há esse mito, sim, né, sim, Cláudia? Sim. E sempre que eu falo, né, que de todas as profissionais, todos os profissionais que cuidam da parte clínica do lipedema, a nutricionista é a mais difícil. Eu acho para nós, assim, é a área mais difícil. Porque quando você fala em alimentação, tem hábitos da família, tem memórias afetivas, tem o estilo de vida, tem o tempo que a pessoa tem ou não para se dedicar à produção da sua própria refeição, tem o local onde ela mora, né? Exatamente. Então, o nutricionista, ele mexe muito com a vida mesmo da pessoa, né, no dia a dia. Então, é um trabalho que tem que ser feito mesmo. Mas é gratificante, né, Cláudia? E é gratificante também porque quando a gente tem o apoio da equipe, o apoio do médico, da fisioterapeuta, quando a gente fala a mesma linguagem, eu acho que a gente tem um resultado muito legal e melhora muito a qualidade de vida. Você já está na área há quantos anos, Cláudia? Como nutricionista, tem mais de 25 anos já. Mais de 25 anos. E você se especializou em lipedema há quantos anos? Foi em 2019 que eu comecei... Quando foi diagnosticado? O meu diagnóstico porque eu tive uma descompensação hormonal. Sim. Eu acabei ganhando 8 quilos, assim, de peso. E a minha perna ficou muito parecida com as pernas da minha avó. E com muitas dores daí articulares, eu não conseguia ficar muito tempo em pé. E eu sempre fui uma pessoa muito magra. Aí você foi procurar saber, pesquisar, e aí... Eu acabei indo a um vascular, porque minha perna estava muito inchada do joelho para baixo e com muita dor mesmo, de eu não conseguir ficar muito tempo em pé. A perna parecia que ia explodir, eu tinha um formato normal de tornozelo, né? Eu não tinha aquela perna tronco. E quando eu fui ao vascular, ele falou para mim, olha, é lipedema, mas eu não trato. Mas e essa descompensação, então, em 2019, quer dizer, não é recente, né? São 6 anos. Isso quer dizer que há muitas pessoas que podem, muitas mulheres, no caso, que podem desenvolver essa patologia, né? Mesmo já na idade adulta.
Mas na verdade eu trago assim os sintomas do lipedema e a mudança do meu corpo desde os 12 anos de idade. Que eu comecei a perceber algumas características diferentes. Ok. Mas foi como a doutora Roberta falou, são em marcos hormonais, né? E o meu maior gatilho mesmo foi nessa fase de transição menopausal, né? Olha, Cláudia, foi um prazer tê-la aqui no programa. Não sei se há algo que você gostaria de deixar aí para quem está em casa? Eu gostaria de falar que o alimento, ele é informação. Não tem neutralidade com o alimento. Então, quando você escolhe o que você vai, os seus hábitos alimentares, você realmente tem respostas, né? Então, o alimento, a partir do momento que você comeu, ele vai mandar informação para o corpo inteiro. Então, vale a pena você investir numa boa alimentação. E eu queria agradecer também o convite. Nós é que agradecemos. Você também fala desde o Brasil, né? Do Brasil, eu moro no interior de São Paulo. Ok. Um abraço a todos os paulistas, né? É assim que fala. Sim. Até a próxima oportunidade, tá? Muito obrigada. Bem, nós estamos em direto aqui na Unifé TV com o programa Debate Público de hoje, tratando do lipedema, essa doença, essa patologia que muitas mulheres desconheciam, carregavam os sintomas, mas desconheciam a doença. E agora, com as orientações aí dos profissionais da saúde, com certeza haverá uma melhor qualidade de vida. Vou finalizar a participação com a Gene, me dê imagens da Gene da Silva, que é terapeuta de lipedema, também está conosco no programa de hoje. Agora, eu falei há pouco com a Cláudia sobre a satisfação, né, do profissional da saúde quando vê resultados. Acredito que isso acontece com você também. Quando você percebe que o paciente está seguindo, né, as orientações, está mudando os seus hábitos, está realmente levando a sério o acompanhamento, há resultados e você se lembra de alguns desses casos, isso traz muita satisfação para si como profissional? Sim, sem dúvida. Para mim, cada caso me traz muita satisfação do simples facto de saber que estou a aliviar a dor dessa pessoa. E por acaso, as pacientes que eu tenho, já tenho muitas que estão há 1 ano comigo, estão há 6 meses, que elas continuam a fazer uma simples drenagem, onde vai ajudar aqui a estimular o sistema linfático. Mas, sem dúvida, também este caminho que eu tenho tido com as minhas pacientes é através também da parte emocional. Porque elas não são ouvidas, porque elas não têm um apoio, nem sequer da parte da família, nem na parte médica aqui. Portanto, o simples facto delas poder ter essa confiança, essa intimidade com a terapeuta, para mim é uma grande satisfação que enche o meu coração, sem dúvida, e não só porque estou simplesmente como um apoio emocional, mas também porque estou a ver resultados em que ela está a melhorar, o estágio em que se encontra e o seu dia a dia, que é o mais importante. Que bom. Eu percebo aí uma diferençazinha no seu sotaque. Você é de que localidade? Eu sou luso-venezolana, tenho 12 anos já aqui em Portugal. Que legal. E não vou tirar nunca o espanhol. Está na área da saúde como terapeuta há quantos anos? Estou já há 5 anos na parte, terapêutica, mas na parte do lipedema também foi no 2019, quando chegou esta paciente a mim, onde ela já tinha também informação de que era portadora de lipedema por informações que temos visto na parte das redes sociais, onde as pessoas conseguem ter essa informação, e mais que tudo do Brasil, que está um pouco mais avançado nos estudos do lipedema, e então foi quando eu consegui aqui especializar-me, e agora estou a fazer mesmo uma pós-graduação em lipedema. Você costuma atender em Lisboa? Sim, estou na zona de Sintra. Zona de Sintra. Em Massamanha, especificamente, sim. Você costuma atender, então, as pessoas aí. Todos que quiserem lhe procurar, você tem um contato, tem um e-mail, tem as redes sociais? Sim, estão as minhas redes sociais do Instagram, que é Drenagem Lipedema Sintra. E podem, através do Instagram, conseguir ver aí ou fazer marcações. Colocar aí é importante para ajudar as pessoas. Eu não mencionei os outros profissionais, porque eles falam desde o Brasil, mas eu acredito que também há aqui em Portugal
doutores e doutoras que também atendam, que já estejam estudando o caso do lipedema, tem também nutricionistas. Hoje é muito fácil encontrar, né, na internet, contatos está aí. Confere, por favor, Jenny. Drenagem, lipedema, Sintra, exatamente. As pessoas podem acessar. E agora, no mês da conscientização do lipedema, é totalmente gratuito o rastreio. É super importante ter aqui um diagnóstico e poder orientar essas mulheres, não é? E saber que elas não estão sozinhas. E deixar aqui alguns conselhos que podem fazer, porque estamos no verão, aqui em Portugal, e, portanto, aquela sensação de peso, aquele inchaço, podem pôr as pernas para o ar, podem pôr gelo, a praia é ótimo neste momento porque é frio e ela vai ajudar, porque o frio vai ajudar aqui a diminuir a inflamação, e cremes também, gelos refrescantes, a drenagem linfática sem dúvida, e que seja especializado para o lipedema, porque há vários tipos de abordagens que podemos tratar aqui essa patologia. Tá certo. Eu agradeço imenso a participação. Foi um prazer tê-la aqui no Debate Público, tá bem? Agradeço também o convite. Até uma próxima oportunidade. Tá aí, você pode agora saber o que fazer em relação ao lipedema. Vamos às redes sociais, vamos saber como é que ficou então a sondagem lá das perguntas. Vamos à primeira pergunta. Lipedema, sabe do que se trata? 27% diz que já ouviu falar muito, 23% diz que apenas algumas coisas e nunca ouvi falar de nada sobre o assunto. 50% é uma proporção muito grande, hein? A segunda questão, conhece alguém que sofra desta doença? 21% diz que conhece muitas pessoas, 21% diz que não conhece ninguém, 58% talvez conheça, mas não saiba. Terceira questão, tem ideia de quem afeta mais a patologia, homens ou mulheres, crianças ou idosos? 89% das mulheres e 11% dos idosos. A quarta questão, quais podem ser os sintomas do lipedema? Dor e inchaço nas pernas, 73%, que é a grande maioria. Febre, perda de apetite, 0%, e 27% diz que não faz ideia. E as respostas soltas, vamos ver. A Mônica diz fazer mais campanhas de sensibilização. Esta doença, quando não é tratada, traz muito, e ela não completa, mas deve ser muita dor, né? Muito sofrimento. Temos mais uma colocação da Mônica, por uma alimentação anti-inflamatória, sem glúten, lácteos, industrializados e açúcares. A Daniele diz divulgar o problema, pois a maioria das pessoas não o conhecem. A Jo.Canelas, os médicos de família estarem informados e a cirurgia vascular também. Ela ainda conclui dizendo tratamento com participado pelo SNS, inclusive massagem específica e hidroginástica. E ela ainda finaliza dizendo, assim como especialista em lipedema e obesidade. Bem, nós chegamos ao término do nosso programa, o debate público de hoje. Você pode enviar uma sugestão de tema para esse e-mail que vai aparecer na sua tela, jornalismo@unifetv.pt. Agora eu quero me dirigir a você que diz assim, eu estou completamente abalado emocionalmente, já seja por carregar um problema como esse que nós mencionamos, ou qualquer outra patologia, ou qualquer outro problema. Você que diz, eu sofro, eu estou em desespero, eu estou aflito, eu não sei mais o que fazer, eu me sinto injustiçado pela vida, pelas circunstâncias, pelos problemas. Você vai participar de uma programação muito especial agora, que vai falar justamente sobre isso, essa questão das injustiças. Onde você pode buscar justiça para a sua saúde, para a sua vida emocional, né? Para vencer essa depressão, essa tristeza, esse pensamento de morte. Será apresentado para você um tribunal onde você pode buscar a justiça que não falha, a justiça que vem do alto, tá bom? O pastor Marcos Bueno vem aí com um programa muito especial para atender a todos. Você pode ligar 218-368-008 para participar do programa, conversar
e com certeza você será ajudado. O programa Debate Público de hoje chega ao fim. Forte abraço a todos, fique bem e até o próximo encontro.